sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar estudando a primeira lei de apometria. Nós já colocamos no nosso canal um outro vídeo com o nome de o que é apometria. Então depois vocês dão uma olhadinha lá para ter uma ideia mais ou menos do que se trata, né? A apometria ela é formada assim por diversas leis. Então a nossa intenção é estar fazendo assim, cada uma dessas leis a gente está fazendo um vídeo para estar explicando melhor esse tipo de coisa. Bom, vamos só fazer algumas lembranças aqui, né? Apometria, o que é apometria? A apometria é um conjunto de técnicas e procedimentos psíquicos desenvolvidos, fundamentados cientificamente, instrumentalizados operacionalmente por José Lacerda de Azevedo, né? Não é uma doutrina, não é uma filosofia, não é uma religião. É um conjunto de técnicas que a gente utiliza para tratamentos assim, espirituais, até tratamento físico mesmo, porque é de uma grande eficiência. Testem para ver, antes de tomar qualquer caminho, qualquer decisão, né? Se é certo ou se é errado, antes de julgar, testa para ver, estuda para ver, né? Entende o processo, como é que funciona, para tomar suas decisões. E ainda mais se participar assim, de algum trabalho mediúnico, onde os médiuns estão mais assim, treinados, né? É facilmente verificado através da mediunidade, da evidência. Troca uma ideia com os mentores espirituais, conversa com eles para ver a situação. Então, lembrando sempre que uma regrinha de ouro da apometria é com relação ao amor, né? O amor, ele é o alicerce, sempre. Então, se estiver fora do amor, isso não é apometria. Se estiver fora daquele sentimento positivo, de você desejar, querer, ajudar, auxiliar, não é apometria, porque é a regrinha de ouro da apometria, é a lei do amor. Isso é que é o alicerce, sempre, né? Só lembrando também que o fundador aí foi José Lacerda de Azevedo, né? Que nasceu em Porto Alegre em 1919 e faleceu também na mesma cidade em 1997. Ele era cirurgião, ginecologista, clínico geral, né? E participava, trabalhava, era um trabalhador dentro da doutrina espírita. Coordenava também o EPA, Hospital Espírita de Porto Alegre, na época que ele aprendeu essas técnicas, e a partir daí ele começou a trabalhar com elas. Isso está melhor descrito no primeiro vídeo, que é a apometria, que está no nosso canal Trabalhando para o Futuro. Tá bom? Vamos só repetir também, para a gente sentir o impacto. Ele era casado com a dona Yolanda. Quando ele, depois de ter assistido algumas palestras sobre o assunto, ele chegou em casa assim, muito emocionado e falou para sua esposa, dona Yolanda, que já era uma médium treinada, já participava dos trabalhos mediúnicos, né? Chegou lá e falou assim: Yolanda, descobri algo de fantástico. Descobriu o que, homem? Descobriu uma técnica surpreendente. Deita nesse sofá e prepara-te para seres desdobrado ao mundo espiritual. Que é isso, Lacerda? Que loucura é essa? Não perguntes mais nada, Yolanda. Confie e verás. Então, aqui é mais para descrever o tanto que ele ficou assim impressionado com a facilidade. E as técnicas, as leis são fáceis, né? Fácil. Desdobramento, que é a primeira lei que a gente vai ver aqui, é justamente a lei do desdobramento espiritual, que é a primeira lei, é a lei básica da apometria. Então, lembrando que é um conjunto de técnicas, e outras técnicas a gente utiliza assim frequentemente, né? Vamos só passar rapidamente, né? Técnicas que a gente usa no trabalho mediúnico: passe, ou dentro da casa espírita, ou dentro de um ambiente onde a mediunidade é trabalhada de forma mais dinâmica ali, né? Atuante.
Então, algumas técnicas: o passe, água fluidificada, doutrinação dos espíritos, desobsessão por corrente magnética, limpeza dos lares e dos pacientes, né? E a própria apometria, entre outras. Eu estou citando algumas aqui só para a gente dar uma aquecida na nossa mente, no raciocínio. São técnicas. O fundamento da doutrina espírita: reencarnação, imortalidade, mediunidade, essa lei da ação e retorno. Essas são as coisas assim que não tem jeito de fugir, está sempre por aí, dentro desse contexto aí. Lembrando também que a apometria, como qualquer outra técnica, mas vamos dar uma ênfase maior na apometria, é necessário assim, um estudo sério e constante sempre. Você estuda sempre, você se prepara sempre. A questão da qualificação dos trabalhadores é muito importante. Amai-vos, instruí-vos, né? É muito importante você desenvolver os seus sentimentos, amor, respeito, equilíbrio, harmonia, tal, e desenvolver o seu conhecimento através dos estudos, palestras, seminário, curso. Vários são os recursos hoje que a gente pode se utilizar para aprender. A gente tem que abrir a nossa anteninha aqui, de tal maneira que a gente seja um eterno aprendiz, né? Esteja sempre disposto a aprender coisas novas, porque tudo evolui. Não vamos achar que passa décadas e décadas e o mesmo procedimento continua exatamente igual, não. Tudo evolui. Evolui na questão da obsessão, porque os próprios obsessores, quem trabalha desse lado negativo da força, também se especializa, também se qualifica, mas também quem trabalha do lado positivo da força, seguindo as orientações do Cordeiro, a política do Cordeiro, também se especializa, qualifica, trabalha, estuda, isso constantemente. Bom, então vamos lá. Primeira lei da apometria. Lei do desdobramento básico, desdobramento espiritual, né? A lei básica lá da apometria. Toda vez que em situação experimental ou normal dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação do seu corpo espiritual, corpo astral, do seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á um desdobramento completo dessa criatura, conservando ela sua consciência. Isso está lá no livro Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. O José Lacerda, ele fez 2 livros, né? Um é Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, e o outro é Energia e Espírito. Esse texto aqui da primeira lei a gente tirou do primeiro livro, Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, né? Para a medicina. Então, toda vez que em situação experimental dermos uma ordem de comando, quer dizer, é uma coisa simples. Parece, assim, às vezes meio nebuloso, por falta da prática, da vivência, mas uma vez que você começa a trabalhar com isso, o comando para desdobrar é simples. Desdobrando, 1, 2, 3, 4, está desdobrado, né? Mas como é que acontece? Bom, vamos seguindo aqui, né? Esse tipo de desdobramento anímico, né? Ele pode deixar o médium treinado, consciente durante seus desdobramentos. Ele pode estar socorrendo as entidades, os espíritos, em qualquer lugar, e estar assim, juntamente com a equipe espiritual, e continuar relatando ao operador, ao doutrinador, ao coordenador, o que é que está acontecendo. Então você dá o comando para desdobrar, o médium desdobra, os trabalhadores desdobram. Aqueles que têm vidência, clarividência, conseguem ver a situação. Os que não têm vidência, consciência nesse momento, muitos não vão ter. Vão até achar que não está acontecendo nada. Mas para os médiuns treinados, eles vão ver esse desdobramento. Vão ver quando a gente encaminha os médiuns ou para fazer de repente um socorro espiritual em algum lugar. O médium passa a ter assim, uma certa clarividência. Ele vê os detalhes do que está acontecendo. Ele pode, ele está aqui sentadinho, desdobrou, o médium, o espírito foi, o corpo astral foi, está vendo, está fazendo, está trabalhando com os espíritos, com os mentores,
está indo no hospital, está socorrendo e vai relatando, eu estou vendo assim, assim assado, eu estou num ambiente tal, isso está acontecendo, e muitas vezes até é possível até o próprio médico falar, usa tal técnica que vai ajudar a questão ali, né? Então é uma coisa onde todos devem participar. É uma coisa assim, não é aquela situação passiva, né? O trabalhador da apometria, ele ajuda, ele participa, né? É uma coisa um pouquinho diferente aí. Vamos mais um trechinho aqui. Eu vou colocar também essa espécie de resumo que eu fiz, o estudo que eu fiz, eu vou colocar na descrição do canal. Então, se quiser dar uma olhada, consultar a bibliografia, dá uma olhada lá, estudem, verifiquem mesmo, testem. Um outro trechinho aqui. No atendimento do enfermo, colocamos médios desdobrados em contatos com médicos do astral. Em seguida, desdobramos também o doente, que em corpo astral é atendido pelos médicos desencarnados na presença dos médios desdobrados. Eles nos vão relatando tudo o que ocorre durante o atendimento, diagnósticos, cirurgias astrais, detalhes da problemática do paciente, com esclarecimento sobre a origem das enfermidades e orientações práticas para a consolidação da cura. Assim, desdobrados, os pacientes são atendidos com mais eficiência, profundidade e rapidez pelos médicos desencarnados. Os diagnósticos costumam ser muito minuciosos, precisos. Nas operações astrais é comum empregar-se alta técnica e sofisticada aparelhagem em hospitais do astral superior. Então, isso também está lá no Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Então, imagine aqui, pelo menos analise a possibilidade, considere a possibilidade, desdobra o paciente, desdobra os médicos, pega o perispírito lá do paciente, conduz ele para um hospital espiritual, onde existe toda a tecnologia, os equipamentos, aparelhos, pessoal treinado, os médicos, enfermeiros, se bem qualificados, eles vão ter uma condição muito melhor do que a nossa de estar trabalhando, analisando, restaurando a saúde física e espiritual do paciente. Então considere a possibilidade e depois teste. Depois teste para você ver a eficiência que isso traz, a eficácia nesse processo todo aí. É uma técnica assim que auxilia de forma grandiosa nos tratamentos, porque cria uma certa liberdade para investigação, né? Investigação, porque o médium está junto, fala, estão fazendo um exame assim assado, ele está dessa forma, o mentor está explicando que esse problema aqui é em decorrência disso, né? De forma mais detalhada, até para que a própria equipe física que está trabalhando na questão aprenda. Porque vamos considerar, né? A equipe espiritual, ela faz um planejamento mesmo, a longo prazo. E do mesmo jeito que ela planeja como tratar, quem vai ser tratado, quais os recursos que são necessários, quais os equipamentos, quais são os trabalhadores que vão precisar para aquela questão, ela também faz um planejamento, assim, digamos que pedagógico, para auxiliar a equipe física a entender o processo, a estudar, a entender o que está acontecendo ali. Então, tem esse tipo de planejamento, tanto como fazer o tratamento, mas como ensinar, explicar para a equipe física que está relacionada a essas atividades. Para a equipe física é uma coisa, a gente aprende muito com isso, né? Cada trabalho é uma novidade, realizado assim, o processo educacional é diferente, mas qualificado, a gente aprende muito com isso. Um outro trechinho a gente tirou até do livro dos médiuns. Vamos ver aqui, né? São duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, e é sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve, percebe
fora dos limites dos sentidos. Ele tira de si o que expressa. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal e mais amplos os seus conhecimentos, porque sua alma está livre. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passiva, e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium expressa o pensamento de outro, né? Isso está lá no livro dos médiuns, pergunta o item lá 172. Então, Kardec já tratava dessa situação, dessa possibilidade de provocar lá o desdobramento sonambúlico, o anímico, é tudo ali, mais ou menos junto ali, né? Provocar esse tipo de coisa, e ele já descrevia essa possibilidade de ocorrido o desdobramento, ou a partir do momento que o médium entra, o sonâmbulo entra uma espécie de transe, assume uma situação que ele consegue assim identificar melhor o que está acontecendo. Bom, vamos mais um pedacinho que a gente tirou também, um trechinho do livro Mediunidade, Estudo e Prática, o programa 1 da Federação Espírita, né? Vamos lá. O sonâmbulo possui a faculdade anímica de sair do corpo, desdobrar-se, presenciar acontecimentos, conversar com o espírito e transmitir informações que julgar pertinente. O médium sonambúlico age como intermediário dos espíritos, quando se encontra parcialmente desligado do corpo físico, fornecendo aos circunstantes as informações que lhe foram dadas pelos comunicantes espirituais. Então, o sonâmbulo possui a faculdade anímica de sair do corpo. É um pouco diferente da projeção de consciência, onde o corpo dorme e o espírito sai e vai passear, trabalhar, né? Vai trabalhar. É diferente porque o corpo ficou dormindo. Esse caso aqui de animismo, de desdobramento anímico, de sonambulismo funcionando, é diferente que o corpo físico está acordado. Ele desdobra e à medida que ele vai vendo, ele vai falando através do corpo físico o que está acontecendo, o que ele está vendo, qual que é a situação. É uma das tarefas, inclusive, da evidência mesmo, né? Por que a pessoa tem evidência? Para poder descrever, ensinar, ver o que está, falar o que está vendo. Esse é um dos motivos, né? Claro que tem que passar por um crivo da razão aí, né? Uma certa peneira, para não poder falar tudo que está vendo, mas o que é necessário naquela situação, naquela hora lá. E um outro trechinho, no mesmo livro. No sonambulismo, a alma se transporta ao local dos acontecimentos, mas pode também presenciá-los à distância, como se estivesse vendo uma projeção. Pode falar com exatidão de coisas que a rigor ignora do seu estado de vigília, ou até mesmo de assuntos que estão acima de sua capacidade. Vê outros espíritos e pode receber instruções deles. Quando isso acontece, o encarnado atua como espírito, emancipado, fenômeno anímico, e como médium transmite as informações dos espíritos. Então está aí de novo cutucando na questão do sonambulismo, né? Do desdobramento anímico aí. Então esse tipo de assunto ele é tratado há muito tempo, e, igual a gente viu aqui citando trechos, né, do livro dos médiuns, das obras de Kardec. Só que por uma série de situações não é muito comentado isso, estudado, né, dentro das casas espíritas. E algumas, eu quero crer que muitas estudem esse tipo de assunto, que acontece isso lá ainda, né? E tem mais um trechinho, vamos mais um trechinho aqui para a gente dar uma olhada nisso. Isso está lá no Mecanismo da Mediunidade do livro, né? Temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeito físico ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada, comandando manifestações ou delas participando com diligência.
numa demonstração que o corpo espiritual, perispírito, pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do carro físico. Então, a própria inteligência encarnada comandando manifestações ou dela participando com diligência. O desdobramento anímico, desdobrou o perispírito aqui, o ser desdobrou, e ele vai decidir, comandar, identificar o que está acontecendo, participar da situação. Então, André Luiz aqui também fortalecendo essa questão do desdobramento, dessa facilidade que existe aí, e que no momento que o nosso planetinha se encontra, as mediunidades vão estar se desenvolvendo cada vez mais. Nesse momento de transição planetária, o intercâmbio mediúnico vai acontecendo assim de forma cada vez mais precisa mesmo, né? Isso faz parte da nossa vida, e a gente sabia que a gente estaria nesse tipo de situação de ambiente, e escolhemos estar aqui, né? Estamos aqui trabalhando para isso aí. Então, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, né, o André Luiz, através de vários livros, mas desse que eu estou citando aqui, O Mecanismo da Mediunidade, ele relata justamente sobre o perispírito agindo de forma consciente, o corpo astral. Nós temos, Kardec coloca de forma didática, que a gente tem o corpo físico, o espírito, e aqui no meio é o perispírito. E à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que são considerados aí 7 corpos, né? 7 corpos. Um deles é o corpo astral. Esse corpo astral é uma cópia do nosso corpo físico, né? Do jeitinho que a gente está aqui, o corpo astral é também. Com a diferença que o nosso corpo físico atua, trabalha na terceira dimensão, que é a nossa realidade aqui. Mas quando a gente desdobra, ou pensa mesmo, a gente está agindo na quarta dimensão, onde você pensa e aquilo que você pensou cria forma, cria vida, né? Você cria situações aí. Então cuidado com seus pensamentos. Vamos analisar melhor. O orar e vigiar até nos pensamentos, porque se você ficar pensando coisas negativas, coisas muito erradas, isso você vai contaminando a sua energia. Se você pensa mal de alguém, você criou energia, mandou energia, antes de ir para lá, você já contaminou o seu corpo. É uma questão de segurança, de inteligência, fazer o bem, né? Ser uma pessoa de bem, faça o bem, auxilie, seja um ser assim que o sal que faz a diferença onde você estiver. A sua atuação, a tua energia vai estar agindo de forma positiva, negativa já tem demais. Agora a gente já tem que arrumar um jeito de ir melhorando a frequência, a nossa frequência, para a gente poder ficar por aqui, no planetinha Terra. O que acontece? Aquela separação do joio e do trigo, não é que alguém vai aparecer e falar, fulano, você vai para a esquerda, ciclano, você vai para a direita. Isso não vai acontecer. Quem são os escolhidos? Nós somos os escolhidos desde que a nossa energia, a nossa frequência esteja numa frequência mais elevada, uma energia mais positiva, de amor, de respeito. Então, a partir da forma como você vive, age, pensa, atua, isso é que vai fazer você ser escolhido ou não ser escolhido. Escolhido para ficar ou escolhido para partir, né? Isso depende de nós. A responsabilidade é nossa novamente, sempre é nossa. O que você está fazendo da sua vida? Pense nisso. Ainda há tempo de fazer algumas mudanças, algumas preparações aí, né? Ainda há tempo disso. E um outro trechinho aqui também. Em seguida, transportamos os pacientes, um de cada vez, ao nosocômio, quer dizer, ao hospital, que lhes foi designado no astral. Ali são examinados, tratados, aconselhados, submetidos a cirurgias, etc. Obedecendo toda essa atividade a um plano de trabalho regido pela ordem, equilíbrio e avançadas concepções científicas. Pense nisso. Considere isso como sendo uma realidade, para você ter a ideia do impacto. Desdobra o paciente é levado
um hospital espiritual com alta tecnologia, espíritos com... Claro que depende muito do merecimento, depende da equipe física também, porque o resultado da equipe física atrai os espíritos bons, né? Se a equipe está trabalhando com amor no coração, que é a regrinha básica da apometria, né? Se esforçando em melhorar, em aprender, atrai os espíritos bons. E considere isso como sendo uma possibilidade, uma realidade para você ver o impacto, o que pode acontecer de bom nisso aí. Desdobra o paciente, leva o paciente para um hospital espiritual e ele é tratado lá. Isso é uma das possibilidades. Outras possibilidades você pode, tem diversas técnicas, né? Você pode tratar do próprio paciente ali mesmo, num estado assim de desdobrado. Quer dizer, na quarta dimensão, onde o poder do pensamento ele é muito mais forte. Onde você pode estar tirando chips, aparelhos, ovoides, diversas situações, cortando ligações com o plano astral inferior, ou diversas situações que você pode estar realizando naquela situação de desdobrado, na quarta dimensão. É uma coisa muito eficiente. E vamos pensar aqui, é difícil fazer isso? Não é difícil, rapaz, não é difícil, é muito fácil. E à medida que você vai treinando, vai ficando mais fácil ainda. Pensa aqui, quando você começa a aprender a escrever, você pega lá o lápis, começa as letrinhas, A, E, I, O, U, ali e tal, e vai aqueles garranchos, muitas vezes o professor até tem que pegar na mão, as professoras, as tias, pegar na mão para fazer uma letrinha mais redondinha, mais cursiva, aquelas letrinhas cursivas, né, mais redondinha. Mas depois que você vai aprendendo, você vai desenvolvendo a sua técnica, a sua prática e começa a fluir, começa a fluir. Quer dizer, o início às vezes é mais difícil, sempre é mais difícil, mas depois que você consolida aquele conhecimento, isso vai embora, né? Vai embora isso aí. Então, pensa da facilidade. Desdobrando, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Normalmente, até 7 todo mundo já desdobrou. Os que têm lucidez, né, consciência ali, uma clarividência, uma vidência mais apurada, vai se ver desdobrado e vai ver os outros desdobrados. A partir daí é uma consequência, né? No caso aqui a gente está trabalhando, citando mais a primeira lei da apometria, que é justamente essa lei de desdobramento espiritual, que é a lei básica da apometria. Trabalha-se todo mundo desdobrado. Então, toda a equipe de trabalhadores é desdobrada. E somente os clarividentes, os que conseguem assim, ter uma consciência, uma lucidez, né, conseguem perceber essa situação. Para muitos que não têm essa evidência, não vai perceber isso, vai achar até que não está acontecendo nada, não. Então, mas identifique a equipe que está trabalhando com você, a firmeza, né, de propósito ali, para poder tudo dar certinho. E esse procedimento ia ser realizado toda vez que vai começar um trabalho de apometria, desdobra o trabalhador. E a partir daí que as coisas vão acontecendo, né? Então considere isso assim como uma realidade e você vai ver o tanto que facilita o trabalho da equipe física também. Da equipe espiritual, porque vai estar tratando tudo no nível da mesma dimensão que eles mesmos. Um outro efeito, uma outra observação que a gente pode fazer, que normalmente vai treinando, a evidência vai se tornando mais nítida, a incorporação com menos efeito desgastante. Quando precisa a incorporação, né, desgasta menos os médios e por aí afora. O deslocamento da equipe dos médios para auxiliar num determinado lugar, fazer uma limpeza numa residência, auxilia demais da conta. Pense nisso, teste, faça o teste. Então, ajude a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro. Dê o seu like, assista aos outros vídeos do nosso canal.